Neste vídeo eu vou te mostrar como que eu criei um player de música usando o Python, além de todo o processo de como eu tive a ideia, como que eu transformei isso em design, como que eu criei uma versão ruim e como que eu depois criei uma versão que eu pelo menos considero aceitável. E você vai ver todo o processo que eu uso aqui para que você também possa usar no seu projeto e por que eu acredito que o PySimpleGUI seja uma das melhores ferramentas de desenvolvimento de GUI no Python para você que é iniciante e até mesmo para você que já tem mais experiência. Se tem uma coisa que eu já percebi que eu coloco na minha cabeça, é sempre que eu vou criar um design de alguma aplicação, eu sempre tento me desapegar desse design que eu fiz inicial, porque eu sei que tem uma chance muito grande desse design não passar, não ser funcional, dar problema, eu ter que modificar, ou a biblioteca não ser capaz de fazer aquilo que eu queira, ou ser muito mais complexo do que eu imaginava. Por exemplo, eu imaginei que eu conseguiria fazer esse projeto aqui em 2 horas. Eu acabei levando mais de 8 horas para terminar ele, então pra você ter uma ideia de que isso é normal. E com esse design aqui do lado eu pensei, tá, eu preciso transformar isso em uma coisa que vai funcionar. Só que eu não sei ainda como que eu vou usar as linhas exatas que eu tenho que digitar, então eu sempre começo fazendo uma coisa por alto. Quais são os blocos, quais são os tipos, quais são as seções que eu já preciso ter, que eu posso já meio que criar agora, sem preocupar muito com os detalhes. Aí eu pensei, poxa, eu basicamente tenho blocos aqui, né? Tenho um bloco superior, o bloco inferior, eu tenho uma imagem no centro, e eu tenho aqui um texto e 3 ícones, né? Aqui, aqui e aqui. Beleza, então eu falei, tá, vou começar a fazer isso. Então foi aí que eu criei a versão 1, né? A versão 1 é a coisa mais feia que você já viu, eu vou rodar ela aqui pra você ver. E aqui está a versão 1. Essa é a versão 1 do projeto, onde eu falei, tá, eu só quero começar a entender onde estão os lugares. Então eu peguei aqui e fui fazendo um design por alto, só colocando um placeholder, né? Só algo para poder segurar ali o design até que eu colocasse as coisas que ficariam realmente ali. Aí beleza, eu fui evoluindo um pouco nisso, eu vou sempre fazendo aqui com meus projetos no PySimpleGUI, fazendo testes, eu faço vários testes para ver o que funciona melhor, se é uma coluna, se é um frame, se um espaçamento funciona melhor que o outro, eu vou fazendo vários testes de forma rápida para poder errar e tentar uma coisa nova para ver o que funciona. Depois de ter uma noção maior do que eu queria fazer, eu pensei, tá, beleza, eu quero ter agora algum tipo de ícone, eu quero ter algum tipo de organização. Então, na minha versão 2 do projeto, aí, depois de algumas horas, eu comecei a adicionar imagens que representariam cada tipo de coisa que estaria dentro do meu player de música, certo? E aqui eu fiz vários testes de tipos de imagens, eu criei alguns ícones, inclusive está aqui no Photoshop também, né? Eu criei esses ícones aqui. Esse aqui já é a versão final, na verdade, que eu modifiquei, que vocês já vão ver daqui a pouco, mas eu fui criando os ícones aqui, ou baixando alguns existentes e modificando eles, e a versão 2 acabou ficando dessa forma aqui. Então na versão 2 eu já tinha gastado bastante tempo, galera, já tinha mais ou menos umas 5 horas de desenvolvimento, onde eu perdi uma boa parte do meu tempo só para fazer o design. O design sempre acaba levando bastante tempo, mas eu acho que eu já tinha chegado bem próximo do que eu estava querendo, mas ainda tinha muita coisa que não estava legal e eu não tinha colocado nenhuma funcionalidade ainda. Isso aqui é só visual, nem tô trabalhando na lógica de programação ainda. E aí eu já consegui fazer algumas coisas mais legais, como por exemplo, ter botões alinhados, ter um fundo padrão aqui, né? Só que aqui o texto ainda é fixo, não tem nada dinâmico aqui, ele não faz nada ainda, ele não tem absolutamente nenhuma funcionalidade aqui. E para conseguir fazer isso, eu fiz vários testes aqui com alguns tipos de elementos usando o PySimpleGUI. E o que eu vi que funcionaria melhor nesse caso seria espaçar, né? Colocar toda a divisão de espaço. E aqui eu acabei usando o Canvas, que é uma forma de você preencher espaços, cobrindo larguras e alturas que você definir aqui dentro. E eu fui fazendo esses testes aqui até que eu chegasse nessa versão. E aqui eu já comecei a dar um pouquinho mais de estrutura pro meu projeto. Na versão 2 eu já comecei, né, a usar essas imagens que eu falei aqui. E apesar que tá uma bagunça, tá uma zona esses arquivos aqui, eu já vou organizar isso, eu vou te mostrar como que eu organizei. Eu vi que já era possível fazer o que eu queria e agora eu comecei a fazer a funcionalidade. Aí só um segredinho entre a gente aqui. Digita Mike nos comentários, pra quem não chegou até aqui vai ficar perdidão, mas você assistiu, então você merece. Digita Mike nos comentários aqui. E uma curiosidade também, Mike é o nome do autor da biblioteca PySimpleGUI. Então aqui na versão 3 eu tentei melhorar muitas coisas que eu vi que não estavam funcionando da forma que eu queria ainda. E uma das coisas que eu fiz aqui pra organizar isso foi organizar a questão dos caminhos, né? Todos os caminhos agora tinham uma variável que eu poderia acessar e essa variável funcionaria como uma forma de alterar os caminhos. E agora todo o meu código aqui embaixo, onde estava organizando os botões de play, pause, para frente e para trás, funcionou muito melhor do que como na versão 2
onde estava escrito dessa forma aqui, né? Todo fixo aqui dentro do código, realmente uma bagunça geral isso aqui. Mas é aquela questão que eu falei, existe um conceito chamado Premature Optimization, que é a otimização prematura. Não adianta você querer otimizar um código que nem tá pronto, você vai resolver um negócio, vai deixar ele bonito, funcional, sendo que depois você vai apagar e vai fazer tudo de novo. Então, você vai acabar perdendo tempo fazendo isso e eu prefiro que você resolva isso depois. Então, na versão 3 aqui, isso já ficou muito mais legível, muito mais organizado na minha visão aqui, muito mais dinâmico para que eu possa resolver isso aqui. Inclusive, a versão 3 acabou ficando dessa forma aqui. Então, tudo bem, eu sei que ela tá feia pra caramba ainda, eu sei que tá bem estranho, mas a ideia aqui é tentar entender o espaçamento e tentar entender onde que eu poderia encaixar coisas dentro da minha interface gráfica. Se você olhar aqui, eu tenho barras verdes, barras vermelhas, e até o fundo aqui, na verdade, pode ser considerado barra azul, dependendo do lugar que você está olhando aqui. Eu já entendi onde eu estaria posicionando os meus ícones. Eu vi que o que eu queria fazer era possível, só que você pode ver que já tem uma alteração, inclusive, que eu fiz aqui, né? Eu decidi ir mais parecido com os design do Spotify, onde ele coloca o título bem aqui no centro, e não no canto, né? Ele coloca no centro. Então eu decidi mover o meu texto bem pro centro aqui do meu player. E assim, galera, não pensa que eu fiz isso aqui rápido, tá? Igual eu te falei, foram horas pra fazer isso aqui. E se você tá vendo o produto final aqui, não imagine que você vai fazer isso aqui em poucos minutos. A programação, na realidade, fora do tutorial, ela demora. Ela vai levar tempo, você vai ter dor de cabeça, vai ter que pesquisar, vai ter que fazer muito isso aqui, igual eu fiz, ó. Eu fiz design, eu fiz toda a lógica de programação que eu tava tendo dificuldade. Eu peguei um papel, uma caneta, na verdade, e comecei a tentar montar a lógica no papel. Porque muitas vezes, quando você trava em algum programa, você acaba perdendo tempo ali quando você tenta fazer o código sem saber a lógica por trás. É muito melhor você gastar 30 minutos montando uma lógica no papel e depois 2 minutos escrevendo ela do que ficar, tipo, 2 horas, 3 horas direto ali no código e não sai nada porque você não para pra pensar e não sai de perto do computador. Então eu percebi que tava chegando bem próximo do que eu queria, mas eu queria agora começar a ver funcionalidade. Então foi aí que eu cheguei na versão 4. Pessoal, eu tô vendo aqui que só 5,8% das pessoas que assistem esses vídeos estão inscritos no canal. Me motivaria muito a continuar criando vídeos assim se você se inscrevesse nesse canal e fizesse parte desse 5,8% também. Eu já fiz uma modificação brutal na organização das pastas. Você pode ver aqui que agora já tá tudo 1000 vezes mais organizado, né? Eu criei módulos, eu criei separações aqui, onde eu teria uma pasta só para as minhas imagens, eu teria uma pasta só para as minhas músicas e eu teria uma pasta para todas as funcionalidades extras que eu estaria usando dentro do meu projeto principal, para que isso não estivesse poluindo o meu projeto principal. Então, se você entrar aqui agora no projeto principal, ele já está um pouco mais organizado, né? Já está um pouco mais organizado do que o anterior. Nós temos, inclusive, aqui mais caminhos que você já vai ver como que isso funciona. Eu organizei aqui, inclusive está aqui toda a questão toda a forma como eu usei os módulos está aqui, né? Eu importei do módulo Music Utilities tudo que eu precisei usar aqui, inclusive toda a questão de fazer a recursividade, de encontrar todos os arquivos que estavam dentro da pasta de música, aqui no caso, eu fiz ela dentro do meu módulo de Music Utilities, né? Eu criei aqui toda uma função para poder varrer esses diretórios e varrer quais são os arquivos que estão dentro daquele diretório e me retornar isso para que eu pudesse trabalhar com isso de alguma forma. E agora eu já comecei a trabalhar com a funcionalidade de tocar música, inclusive. E antes de falar mais do código, deixa eu te mostrar aqui como o aplicativo funcionando. Então essa aqui já é a próxima versão, que já tá bem diferente, ainda não tá legal, mas cara, estamos evoluindo. Eu vou falar aqui a merda que deu, né? Tentar fazer o player com o botão de play igual do Spotify, né? Se você pegar o player do Spotify, o que acontece? Ele só tem 3 botões, né? Ele tem o botão de voltar, seguir e o botão no centro, que serve para os dois. Ele serve para dar o pause e o play. Só que quando eu fui tentar implementar essa funcionalidade, eu tive 2 problemas. Primeiro é conseguir iniciar e finalizar a música usando somente bibliotecas Python. Eu tentei bibliotecas como o PlaySound, eu tentei o Music, tentei algumas outras bibliotecas e nenhuma delas funcionou. Eu acabei tendo que usar uma biblioteca de jogos, que é do Pygame. O Pygame tem uma biblioteca, um submódulo que chama Mixer, e o Mixer funcionou perfeito porque eu queria fazer, que era dar play, dar pause. Só que a lógica por trás disso se provou bem mais difícil do que eu imaginava. Tanto que o que eu acabei fazendo foi o que vocês estão vendo aqui. Eu separei os botões para ter um botão de play, um botão de pause e um botão de próximo e anterior. E eu já consegui fazer a funcionalidade. E agora, se eu dar um play, por exemplo, ele já vai tocar uma música. E se você perceber, ele não só tá tocando a música, ele tá aqui com o nome da música aqui. E eu consigo dar o pause aqui também. E eu posso passar para a próxima música.
E agora eu percebi que a funcionalidade já estava quase pronta, só que mesmo com essa versão, se eu voltar aqui no código, eu estava tendo alguns problemas com essa versão, por quê? Na minha lógica aqui eu tinha basicamente 4 cenários. O cenário onde a pessoa dá o play, o cenário onde a pessoa dá o pause, onde ela aperta Next e ela aperta Previous, né, que é seguinte e anterior. Só que eu precisava de uma forma de criar essa lógica e de saber se a pessoa chegou no último ou se ela está na primeira música e não consegue voltar mais e exibir isso de alguma forma para o usuário, só que de uma forma bem clara. Então foi assim que eu cheguei na próxima versão, inclusive foi a versão 5, onde eu modifiquei algumas coisas. E agora eu cheguei na versão que eu acho que é a melhor versão. Eu fiz várias alterações, eu refiz todo o design, porque eu achei que o design com azul dessa forma igual eu tinha projetado aqui não estava legal. Então eu refiz toda ela e agora você vai perceber que ela ficou dessa forma aqui. Então eu modifiquei bastante a funcionalidade da versão 4 para 5, que foi o seguinte. Eu primeiro já começo aqui o programa te perguntando onde que estão as músicas no seu computador, onde que está todas as músicas que eu vou estar tocando nesse player. Então já foi uma modificação gigante. A segunda é que eu mudei toda a estética dela para ficar todo preto, todo escuro. Achei que ficou bem legal dessa forma. Os botões ficaram mais esteticamente interessantes. E agora quando eu seleciono aqui as músicas, e eu vou selecionar aqui agora a pasta, ele vai extrair para mim, eu vou dar OK, ele já vai encontrar as músicas. E agora se eu der um play, o que vai acontecer? Então o que está acontecendo aqui agora é o seguinte, eu modifiquei várias coisas. Primeiro, quando eu estou tocando aquela música, ela aparece aqui logo abaixo da arte do álbum. Nós temos também um feedback aqui embaixo de qual música está sendo tocada atualmente. Então o legal é que agora, quando eu dou o play, ele toca a música, como ele está tocando aqui agora. Se eu der um pause, ele está funcionando perfeitamente. Se eu apertar novamente, ele vai despausar. Se eu passar para a próxima música, ele vai mostrar aqui que foi atualizado. Você pode ver que é em tempo real essa atualização. Eu posso continuar passando aqui. Enquanto estou passando, o que vai acontecer? Ele está mostrando qual música está sendo tocada. E quando eu chego aqui na última música, por exemplo, aqui eu cheguei na última música, eu não tenho nenhum erro, ele simplesmente não continua passando. E eu posso, inclusive, voltar aqui agora. Você pode ver que está voltando perfeitamente, e assim eu consigo a funcionalidade principal que eu queria ter. E eu quero muito modificar isso aqui para ficar muito mais útil. Inclusive vou deixar para vocês aqui na descrição esse projeto para que vocês possam baixar e modificar ele. Algumas coisas que eu gostaria de adicionar aqui que eu não tenho ainda é o seguinte: alterar a imagem em tempo real. Assim que a música troca, ele busca a imagem daquele álbum e exibe a imagem em tempo real para que você tenha um player mais dinâmico, né? Porque você veja que a mudança seja mais completa. Isso é algo que seria bem interessante implementar. E se você tem mais alguma sugestão também de o que poderia ser feito, deixa aqui nos comentários, eu quero saber de você. Se você gostou desse tipo de vídeo, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários me dizendo se você quer ver mais projetos assim que eu já concluí, qual foi o processo por trás disso, e não esqueça também de se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo que me ajuda bastante para que o YouTube promova mais esse vídeo e para que eu possa continuar fazendo esse tipo de vídeo para você.